Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha no canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos assistir pela internet no nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. E na edição de hoje nós vamos falar sobre a greve dos trabalhadores metalúrgicos, já chegou no seu segundo dia e alcança duas empresas aqui da nossa região. Os motivos e as perspectivas a gente fala em instantes. Vamos falar também sobre os trabalhadores da indústria plástica que ainda não fecharam acordo sobre reajuste salarial com o sindicato patronal. E a Justiça determinou que a Prefeitura de Criciúma pague valores em atraso ao Conselho Municipal de Saúde. E a gente vai entender que valores são esses e de que forma que o Conselho tem se estruturado sem esse recurso. E também vamos falar com uma nutricionista sobre como cuidar da alimentação no dia a dia, durante a correria do trabalho, para você que se alimenta fora de casa. A gente vai ter dicas importantes a partir de agora. Tudo isso até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia. Lembramos que você pode nos assistir na internet, no canal 20 da NET TV a cabo e que ainda pode sugerir informações e assuntos para a gente ao longo do programa nos nossos endereços que vão aparecer em seguida aí na sua tela. Nosso primeiro assunto de hoje é com a nutricionista Marielle Barcelos, ela que vem nos dar dicas importantes sobre aqueles cuidados que a gente precisa ter no dia a dia. A correria é muito grande e às vezes a alimentação fica em segundo, em terceiro, às vezes em último plano. E é sobre isso que a gente conversa agora. Marielle, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com esse público, né, que é tão importante, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente acaba tendo ausência no trabalho, né? Então é super importante a gente botar isso mais para terceiro, segundo plano e aí, quem sabe, primeiro plano, né? Porque a gente vê isso, a correria acaba, a rotina, né, do dia a dia acaba deixando, a gente acaba fazendo tudo que a gente tem que fazer, muitas vezes perfeitamente, só que a gente acaba deixando a nossa saúde de lado e dá conta do resto todo. Verdade. E às vezes é muito difícil a gente entender que precisa, né, cuidar da alimentação, que é um ponto importante para a saúde, como tantos outros pontos, né? Às vezes a gente, mulher principalmente, sabe que tem que ir no ginecologista, que tem que fazer preventivo, que tem que fazer um check-up de vez em quando, mas às vezes a alimentação, pela correria principalmente, né, Mari? A gente come quando lembra, come o que tem pela frente, e isso é muito prejudicial à saúde. Né? Essa coisa de cada vez mais a oferta está maior, né? A oferta de alimentos, de refeições, ela está colaborando com o dia a dia, no sentido de ter várias opções, né? Em tudo que é esquina, em tudo que é bairro, local, a gente encontra lugares para a gente se alimentar. O problema é o que se alimentar. Né? A gente encontra produtos, refeições, só que não de boa qualidade. Esse é o grande problema. E na correria a gente acaba optando muitas vezes por alguma coisa ruim pela pressa mesmo, né? Então a gente acaba sendo refém disso, né? A gente cada vez mais, nós como os profissionais que trabalhamos com essa parte alimentar, a gente tem tentado inserir, né, que nesses locais que não tenham só opções, por exemplo, ruins, né, tudo que a gente quer é que gostaria que a gente tivesse uma oferta maior, né, não só de tipos de produtos, mas de tipos de qualidades desses produtos, né, não só quantidade, mas sim qualidade. Na verdade, a gente está vendo um boom de quantidade de coisas oferecidas, só que tem sido muito precária a qualidade desses produtos. Mari, não quer dizer que comer na rua essa alimentação vai ser ruim, mas eu preciso saber, observar, né, me perguntar se ela é boa ou não, né?
Exatamente, assim, não quer dizer, Carol, que tu fazendo a refeição o dia todo fora de casa, né? Tem gente que não consegue se organizar para levar, Eu tenho pacientes, por exemplo, pessoas que trabalham o dia todo, depois ainda tem faculdade, tem algum curso à noite, ainda fica difícil, né? Então ela opta por fazer todas as refeições fora de casa. Não quer dizer que a gente comer fora de casa é um problema. O problema é o que escolher, né? Fazer as escolhas certas desses alimentos, né? Por isso que nós nutricionistas a gente geralmente orienta, a gente pede, né, para as pessoas trazerem quando a gente faz consulta, a gente pede para a pessoa, vamos lá, vamos ver o que a gente tem perto, vamos ver, me ajuda para a gente poder nos ajudar a gente fazer as escolhas certas, né? É que nem quando a gente está no supermercado. Né? A gente tem de tudo, uma gama imensa de produtos, só que a gente bota no carrinho o que a gente acaba escolhendo. Né? A mesma coisa vai ser comer fora de casa. A gente vai ter, hoje em dia, esses buffets de almoço, de jantar, eles têm uma imensidão de produtos. Dá para comer coisas ruins, como dá para comer coisas muito boas, né? Então, eu acho que é educar as pessoas mesmo, essa questão alimentar, para elas poderem saber andar sozinhas e fazer as escolhas corretas. E às vezes, né, eu, por exemplo, almoço num restaurante todos os dias. E quando eu almoçava em casa, nem sempre eu tinha aquela quantidade de saladas e legumes ali disponíveis. Porque na correria, porque também almoçava em casa correndo, a gente acaba fazendo quase que todos os dias a mesma coisa. E tem que aproveitar as vantagens, muitas vezes, de comer fora de casa, nesse sentido que às vezes tem muito mais salada, muito mais legumes, tem, num dia é peixe, outro dia é carne, que os restaurantes tentam variar para a gente também aproveitar essa variedade e fazer uma alimentação mais balanceada, né? Isso é bem legal, Carol, assim, é o que eu sempre falo, né? Por exemplo, essa variedade que tu encontra lá no restaurante, né? Tu muitas vezes não consegue, em tempo hábil, tu fazer em casa. Então, poxa, dá para tu comer uma variedade muito melhor, tu comer em termos nutricionais, tu vai conseguir escolher alimentos muito melhores. Só que, claro, depende muito do tipo de restaurante que tu vai escolher, o tipo de lugar onde tu vai, né? E eu acho que hoje, nossa, em cada esquina a gente tem muita variedade, né? Eu costumo dizer assim, a gente geralmente quando vai comer fora, o que acontece? A gente tem daquele pensamento, né? Não vou comer salada porque salada eu como em casa. Só que em casa não come salada, né? Porque não dá tempo de fazer. Então, vou comer a fritura tal porque eu nunca faço em casa. Vou comer a massa ou o molho tal porque é mais diferente. Isso são vários atrativos que, obviamente, que esses locais sempre vão fazer. Né? Porque as pessoas ainda têm esse pensamento. Mas, na verdade, elas têm que começar a ter um pensamento um pouquinho diferente, né? Poxa, não, eu vou ter que comer essas coisas aqui porque em casa realmente eu não estou comendo. Em casa, muitas vezes, eu fico um horário muito menor, muito mais curto e eu acabo fazendo coisas muito mais práticas, às vezes nem tão saudáveis também. E às vezes aquela refeição mais fora da linha que a gente comeria no final de semana, a gente come todos os dias porque está comendo no restaurante, né? Isso a gente vê demais, assim, né? As pessoas acabam optando por refrigerante todos os dias, pela comodidade, né? As pessoas, quase todos os restaurantes, eles têm sobremesa aliados ao cardápio. Então as pessoas tendem ao quê? A comer essa sobremesa todos os dias, que é o doce todos os dias, né? Essas frituras, elas vêm em N variedades nos buffets, né, nos lugares, e as pessoas às vezes não se tocam que todos os dias comeram alguma coisa frita, alguma coisa com um molho bem mais industrializado, bem mais pesado em termos de gorduras saturadas, enfim. Então, a gente tem que começar... Às vezes a gente faz uma coisa no consultório, Carol, que é muito legal. A gente pede para o paciente anotar todas as refeições dele durante a semana, tipo um diário alimentar. E o paciente vem e a gente começa a avaliar junto isso. E daí o paciente fala assim, nossa, eu não tinha me tocado. Quanta coisa eu comi, né, que eu poderia ter evitado durante a semana. Porque ele só começa a observar isso quando ele anota isso. Porque no dia a dia ele não repara, não observa isso. É verdade. E muitas vezes também tem a situação inversa, né, Mari? Que a pessoa come todos os dias no restaurante, às vezes é uma refeição mais simples, aquela comidinha mais caseira, chega um ponto que a pessoa, eu estou enjoada, não aguento mais a comida desse restaurante. Eu já sei que na segunda é peixe, na terça é carne, e aí a pessoa opta por comer um sanduíche, às vezes o sanduíche natural é ótimo, ou um assado, alguma coisa, e ela troca para o lanche. Também tem que tomar cuidado, Mari? Eu sou muito contra isso, tá, Carol?
acaba conversando comigo no consultório, me conhece, sabe que eu não gosto desse tipo de troca, né? Claro, numa emergência ou de repente, né, mudou a rotina de casa, aconteceu algum problema familiar, tudo bem, né? Acho que são exceções, né? Mas eu acho que trocar isso no dia a dia, porque a gente não vai conseguir comer toda a qualidade alimentar num sanduíche que a gente consegue colocar num prato de comida, principalmente caseira, assim, né? Se o restaurante oferece aquela comidinha feita com temperos mais naturais, saudáveis, enfim. Geralmente os sanduíches que a gente acaba optando, ou o tal dos lanches prontos fora, assim, de casa, o tal dos assados, né? Que na verdade de saudável acaba não tendo nada e as pessoas acabam às vezes trocando, né? Então a gente não consegue comer a mesma quantidade de vitamina, a mesma quantidade de minerais, a mesma quantidade de fibras que a gente acaba colocando num prato de comida. Então eu sou muito assim avessa a esse tipo de troca, assim, por essa razão. Né? E às vezes, pela pessoa ver que é bem mais rápido ela comer o lanche, porque às vezes, eu não vou pegar a fila do buffet porque vai demorar muito, e o lanche é mais prático, ela consegue sair andando e comendo. Isso também, a longo prazo, vai trazer problemas futuros, né? É uma refeição muito rápida, é uma refeição geralmente com um teor de conservantes e teor de coisas salgadas mesmo, tipo glutamato, né? Coisas que são atrativos alimentares que a gente fala, para realmente ter um atrativo no paladar. Meio alimentos, meio conservantes meio viciantes também, aditivos meio viciantes. Ao longo prazo, ela vai começar a perceber assim que ela está comendo rápido demais, não está tendo prazer naquela refeição, porque isso também tem que contar, né? É uma hora que é feito para nós relaxarmos. Né? A refeição do almoço não é simplesmente, vou comer e deu, né? É o nosso intervalo do trabalho, o nosso intervalo, né? É o nosso momento com a família, tem N significados aí também. Mari, para quem às vezes leva alimento de casa, né? Uma pessoa leva a marmita por dois motivos muitas vezes. Uma porque já quer tentar uma alimentação mais saudável, a gente até brinca às vezes que está na moda de novo levar marmita, deixou de ser feio, né, Mari? E às vezes a pessoa já está tentando se reeducar, leva essa marmita. E por outras vezes porque realmente é caro comer fora de casa todos os dias. Que dicas que a gente pode dar para quem todos os dias separa a sua comida, leva alguma coisa, né? Faz na janta para levar para o almoço? O que a gente pode orientar para essas pessoas? Assim, Carol, a primeira dica que eu sempre falo é a gente preparar toda essa refeição, por exemplo, num domingo aí, né? A gente tem que deixar coisas pré-preparadas para a gente poder não ter muito trabalho durante a semana, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar de um arsenal de salada, alguns legumes cozidos, refogados, né? A gente vai precisar de algumas coisas, de repente, integrais, como um arroz integral, um feijão, que não dá para, muitas vezes, a gente preparar um dia antes ou na rapidez de manhã cedo, porque isso vai trazer muito trabalho. E isso vai acabar fazendo o quê? Que a pessoa desista, né? Nossa, dá muito trabalho levar marmita, eu não vou levar mais, né? Então eu sempre falo, faz alguns alimentos, não precisa fazer 10 opções, faz aí 3, 4 opções de alimentos, uma quantidade bem legal e com quantidade que vai durar mais ou menos até quarta, quinta-feira, dependendo do alimento, e depois refaz isso de repente na quarta noite ou na quinta-feira, para o restante da semana. Então, normalmente, com os congelados também é interessante trabalhar, né? Dá pra gente fazer porções congeladas e ir descongelando um dia à noite, né? Para poder levar. Não é ruim um alimento congelado, Mari? Não, depende muito quanto tempo esse alimento vai durar, depende muito da técnica que tu vai congelar ele, de que forma, né? O grande perda maior são dos legumes, por causa de vitamina, mineral, né? Agora, o restante dos alimentos que a gente quer, por exemplo, arroz, feijão, carnes, não tem problema nenhum fazer esse congelamento, tá? É prático, né? E dá para fazer em porçõezinhas e separar isso à noite e descongelar para poder fazer uma marmitinha no outro dia. Eu acho muito legal, assim, fazer as coisas básicas, sabe? Não inventar muita moda, que eu digo, né? Tipo, alimentos fáceis, arroz, feijão, aquilo que geralmente a gente gosta mais, né? Mas, claro, de uma qualidade muito boa esses alimentos, né? Marielle, dá para comer massa de vez em quando? Dá sim, tem opções de massas maravilhosas hoje em dia, muito mais saudáveis. Até a própria massa integral que tem no mercado,
com valores bem mais acessíveis que em outros tempos aí, elas são mais saudáveis. Então isso também depende, claro, de cada porção para cada pessoa, né? Só que sempre tentem, né, fazer, o dia que eu levar massa, vou tentar aliar um legume junto, uma saladinha junto, né? Não leva só a massa, porque isso vai interferir também na hora da absorção desse tipo de carboidrato. Então tudo isso a gente vai juntando nessa marmitinha, deixando ela mais interessante. E Mari, às vezes as pessoas, né, ou almoçam fora ou levam lanche, mas como você já disse mais cedo, fica direto do trabalho para o curso, para a faculdade, às vezes para a academia, a pessoa acaba comendo mais de uma vez fora de casa, não é só aquele almoço. O que a gente pode ter de interessante de lanche e também o café da manhã? É melhor já sair de casa, tomar esse café da manhã em casa para garantir, digamos assim? Eu gosto muito dessas pessoas, geralmente, que ficam o dia inteiro fora de casa, pelo menos fazer um café da manhã em casa, né, de manhã cedinho aí, para garantir que ela vai ter pelo menos uma refeição bem bonitinha e bem completa de manhã, que a gente pode ousar um pouquinho mais nesse café da manhã. Mas o que eu percebo muitas vezes, Carol, é que muita gente sai muito cedo de casa. Tipo, Marielle, eu saio 6 horas da manhã de casa, eu não consigo tomar café da manhã 5h30, 5h15, 5 horas da manhã. Daí o que eu falo? Então a gente vai incorporar nas marmitinhas aí na bolsa o café da manhã também, porque ela vai jogar o café da manhã para mais tarde, depois que ela chegar no trabalho, quando a folga existir, né? Então normalmente ela leva o café da manhã. Então a gente trabalha muito com a ideia dos lanchinhos, só com os lanchinhos mais naturais. Não são lanches como salgados, fritos, assados, né? A gente trabalha com a ideia do sanduichinho de pão legal, que é um pão integral, né? Tentar largar um pouco essa questão dos embutidos, que é o tal do salame. Os queijos eu gosto, tem muito queijo bom hoje em dia para a gente fazer uso, tá? Gosto muito da ideia de sanduichinhos, por exemplo, a gente colocar a salada, que muitas vezes a gente acaba não comendo muito durante o dia, nos sanduíches, né? Hoje em dia também nos próprios lanchonetes, algumas cantinas, tem muita coisa interessante também para a gente fazer o uso, assim, né? E uma coisa, Carol, que eu sempre gosto de falar para as pessoas perguntem, né, o que tem dentro desses alimentos. Isso não é vergonhoso. A gente está comprando, tudo que a gente compra, a gente é obrigado, a gente meio de poder do consumidor saber o que ele está comprando, porque nem tudo vem rótulo, né? Então eu acho super importante as pessoas, que nem quando ela vai no mercado, ela lê o rótulo. E ela perguntar, às vezes tem um sanduíche lá, tem um salgado, alguma coisa, o que é feito isso aqui, né? Os lugares, eles são obrigados a saber do que ele é feito, tudo que eles vendem, né? Então as pessoas começarem a ficar mais críticas nesse sentido, assim, para elas poderem saber o que elas estão colocando para dentro. E até porque às vezes quem tem alguma intolerância, uma alergia alimentar, por exemplo, já incorporou essa pergunta muito simples, né? O que tem? Tem tal coisa? Não tem? E acaba sendo meio natural, porque eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Eu sempre pergunto, né? Então é uma coisa assim básica, que eu não tenho nenhuma vergonha de perguntar por conta disso. E às vezes, dependendo do lugar, a gente já vai ver outra opção, o atendente vai trazer alguma outra coisa que é mais legal, que é mais saudável, que às vezes a gente olhando não conhece, né? Opta por alguma coisa pelo olhar e às vezes tinha alguma outra coisa que é mais interessante para mim, né? Eu costumo dizer até, eu falo assim inclusive os pacientes alérgicos, intolerantes, eles tiraram de letra, né? Eles já perguntam porque eles sentem na pele, né? Acaba se sentindo mal, ficando desconfortável, tal, acaba perdendo qualidade de vida, aquela história toda. Mas mesmo aqueles que não tenham nenhum problema, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a saber o que a gente está comprando. É a mesma coisa da história do supermercado. Se a gente está botando no carrinho, a gente tem que saber o que a gente está comprando. Não simplesmente colocar no carrinho qualquer coisa, né? É super importante. Que às vezes eu uso umas comparações, assim, eu falo assim, poxa, às vezes quando eu atendo homens no consultório, assim, eu falo assim, vocês ficam tão preocupados com o tal do carro de vocês, né? Que homem adora carro. Então, vocês botam gasolina melhor, vocês óleo, vocês sempre botam uma marca melhor. E por que vocês não ficam preocupados o que vocês colocam para dentro também, né? Mesma coisa mulheres, enfim. Então, isso a gente tem que começar a perceber e começar a chamar atenção para isso, né? É verdade. E Mari, a questão dos rótulos que tu sempre falas também, né? Às vezes o pão tem cara de integral, tem a corzinha de integral e não é.
Ah, o iogurte parece que é positivo, o meu lanchinho eu vou pegar um iogurte porque é melhor, ele é light, e às vezes, né, não é uma alimentação boa. A gente tem que tentar entender um pouquinho, porque não é muito fácil, mas dá para aprender, né? Dá sim, dá para aprender. Claro que não teria como eu explicar aqui para todo mundo hoje, né, como que a gente seria crítico de ler um rótulo, assim, porque tem N informações num rótulo que, por ser bom, não ser, aquela ideia toda, né? Só que eu sempre explico o básico para quem a gente fala, assim, para as pessoas em geral, né? Os alimentos, hoje em dia, quanto menos ingredientes eles tiverem, né, de menos nessa lista aí, melhor. Eu digo assim, quanto mais você entender o rótulo, melhor né? De ter menos nomes estranhos nesse rótulo, né? Porque quando a gente lê no final do rótulo, a gente fala assim, meu Deus, a gente mal consegue ler aqueles nomes, né? Que geralmente são aditivos, geralmente são conservantes, geralmente são acidulantes, geralmente são coisas que realmente são aditivados nos nossos alimentos para ou dar sabor ou dar maciez, mas nem sempre é tão bom assim. Né? Então eu falo assim, sempre olha as coisas mais básicas, aqueles alimentos, por exemplo, que tiver menos essas coisas, melhor é para a nossa saúde, porque é como se fosse um alimento de casa, fica muito similar ao alimento caseiro, né? Então normalmente, só que assim, a gente sempre tem que ser bem crítico na hora de ler esse rótulo. Se a gente está comprando um pão integral, que é o nosso exemplo, né, Carol? Ele pelo menos tem que ter fibra na composição dele, para ele ser dito integral. Então a gente vai lá no rótulo, na tabelinha nutricional e a gente vai ver se numa fatia, 2 fatias tem uma quantidade expressiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos pães integrais que quando tu olha lá na tabelinha tem o quê? 0,1, 0,2. Eu falo, poxa, mas não é um pão integral? No mínimo eu tinha que ter fibra. Então essas coisas a gente tem que ficar mais ligado. Né? Às vezes ele está lá bem escrito na frente, não, 0 de açúcar. Só que quando a gente olha atrás, a gente olha assim na listinha, na tabela nutricional, carboidratos, tanto, açúcares, tanto. Daí a gente pensa, poxa, porque às vezes tem aqui carboidrato e embaixo tem açúcares, né? A gente pensa, poxa, mas o pão na frente falava que não tinha açúcar. Como é que ele está dizendo para mim aqui que tem tanto de açúcar, sabe? Então a gente tem que prestar atenção, porque tem várias pegadinhas, sabe? E essa questão do marketing, essa questão cresceu tanto, sabe? Essa correria do consumidor também, que acabou que a indústria começou a botar tudo na frente, né? E daí a gente começa a olhar só na frente. E daí na frente a gente olha, não, peraí, né? E a gente tem que olhar realmente lista de ingredientes e tabela nutricional. Outra coisa que eu acho que a gente tem que perceber, Mari, é que muitas vezes a gente esquece que quantidade e qualidade não são a mesma coisa. Nem para mais e nem para menos. Porque diz, eu vou comer só uma barrinha de cereal, vou comer só um biscoitinho, vou comer só... Estou comendo pouco. Ainda fiquei com fome, mas não me alimentei de forma saudável. É quase que a gente chama isso de uma caloria meio vazia, assim, né? A gente chama caloria vazia para o álcool, por exemplo. O álcool, ele é chamado de caloria vazia. Por quê? Ele te dá caloria, ele é energético pra caramba, né? Numa grama de álcool, 1 ml de álcool tem 7 quilocalorias. Né? A gordura tem 9, o carboidrato e a proteína tem 4. Olha quanto é calórico o álcool, né? Então, a gente chama que alguns alimentos também são considerados de caloria vazia. Por exemplo, eles têm caloria adoidado, mas eles não te dão nada nutricionalmente falando. Por exemplo, um biscoito recheado, né? Pô, ele tem caloria absurdo, né? Se a gente for olhar ali em termos, cada unidade vai ter um monte de caloria, vai te dar energia pra caramba, pra tu queimar aquilo ali. Só que ao contraponto, ele te dá só açúcares ruins, te dá só... Não tô falando dos normais, né? Ele te dá muita gordura ruim, que é a tal da gordura hidrogenada, ele te dá muita gordura saturada, mais do que tu precisa, sabe? Então, assim, a gente fala que esses alimentos são calorias vazias, assim, né? Que não... poxa, mas eu comi só um, né? Mas só um, às vezes, vai fazer mal. De repente, se tu comer isso todos os dias, ou por um longo período da tua vida, talvez isso te traga problemas, mesmo tu comendo em quantidade muito pequena. Sempre que a gente fala com nutricionista, né, seja no meu dia a dia no rádio também, por exemplo, a gente sempre pensa assim, vai chamar um nutricionista, ela vai mandar eu parar de comer minhas coisas gostosas, né, o açúcar, o pãozinho que eu gosto tanto, para emagrecer. Eu nem quero emagrecer. Às vezes a gente já, né, cria uma barreira assim.
Mas eu acho que a nossa intenção com essa conversa, Mari, mais do que perder tantos quilos, é a questão da saúde, da qualidade de vida, que como tu começou falando, todo trabalhador precisa disso. Né? Então, acho que do nosso bate-papo aqui tem que ficar isso assim bem registrado, né? De que são mudanças e decisões que, querendo ou não, a gente vai levar para a vida. Lá na frente, às vezes, a gente não tem noção, mas vai sentir isso tudo, né, Mari? E assim, ó, Carol, uma coisa que eu acho fundamental, sabe? A gente ter isso, uma noção, e eu acho que as pessoas às vezes confundem muito. Ter os exames de laboratório, sabe? Os exames cardíacos, esses exames todos que a gente vai no médico, às vezes faz check-up. Ter eles todos saudáveis, normais, não é sinônimo que a gente vai ser para sempre assim. Sabe? Então, a gente não é certinho um robô, né? Que a gente programa e tudo vai sair bem. A gente tem que ter noção que isso daqui a pouco pode ter alteração, né? Porque muita gente às vezes fala, né? Eu não preciso mudar, de repente, a alimentação, eu não preciso... Porque meus exames está tudo ok, Marielle, não tem colesterol, não tem triglicerídeo, nem glicose, nada elevado. Daí eu falei, poxa, maravilhoso, ótimo, mas assim, ó, não fica te apoiando só nisso. Até quando o corpo vai dar conta disso? Isso, né? A gente tem que o quê? Garantir essa qualidade de vida agora que o corpo aguenta firme. E ele tá ali te mostrando que apesar de a gente fazer alguns erros, ele dá conta do recado. Né? Então a gente tem que prevenir, porque daqui a pouco chega uma hora e é meio cedo, assim. Não pensa que é só com 80, 90 anos, né? Bem mais cedo que isso. Ele não vai trabalhar da mesma forma, né? E com certeza esses exames vai estar algum erro metabólico aí, né? É que nem o caso, por exemplo, nem todo mundo precisa perder peso. Né? Tem pessoas super tranquilas de peso, super eutróficas que a gente fala, né? Normais, né? Tanto de MC quanto em quantidade de gordura corporal, quanto quantidade de musculatura corporal, que realmente não precisam, né? As pessoas não precisam se parecer todas iguais àquele aquele biotipo, né? Que foi criado, assim. Eu acho que é mais importante que isso é a pessoa ter consciência que ela está bem de saúde, né? E que ela está fazendo, e ela está prevenindo, e ela está trabalhando e cuidando disso, né? Que eu acho que não precisa nem falar, que é o nosso bem maior, né, Carol? Eu acho só quem... a gente vive escutando, né, depoimentos de pessoas que tiveram por anos ausência de saúde, às vezes tratando um câncer, às vezes tratando uma doença mais crônica, mais grave, né? E daí a gente escuta, e é uma lição muito boa, de vida para nós também, que a gente não teve isso na pele, mas normalmente a gente escuta delas, né? Olha, aproveita, cuida da saúde, é o que mais elas falam, né? Porque a gente só dá valor realmente, parece assim, quando a gente perde. Só que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais sobre isso, assim, que a gente não pode bobear e esperar perder isso, porque, poxa, tem um monte de gente nos falando, né, que é o nosso bem maior, que a ausência de saúde nos mobiliza, a gente para, a gente não consegue fazer nada. Só ver, quando dá uma febre super baixinha na gente, a gente já fica completamente o quê? Imobilizado em casa, a gente não consegue fazer nada. Não presta pra nada, tem que ficar deitado, aquela história toda. Daí tu imagina um negócio pior, né? E até porque a gente sabe que muita gente trabalha o dia inteiro fora, às vezes tem mais de um emprego, e a intenção mesmo, Mari, é deixar a família bem. Né? E se a minha saúde não estiver bem, se a saúde da pessoa que mora na minha casa, dos meus filhos não estiver bem, não vai adiantar de nada também. Tem que cuidar da saúde de todo mundo. Né? Não tenha dúvidas, assim. E hoje em dia está cada vez mais comum, né? As pessoas, elas trabalharem em N funções, em N lugares, assim. Eu tenho praticamente pessoas que eu acabo atendendo no dia a dia, assim, que às vezes eu pergunto, que horas tu dorme? Né? Porque cada vez mais, e daí, cadê a saúde para tudo isso, né? A gente também tem que cuidar nesse sentido, assim, porque uma hora a máquina vai parar, né? Então é super importante a gente correr atrás e nos dar isso de presente, né? Meio que seria a coisa básica, assim, né? Eu fico muito feliz quando eu escuto alguns pacientes dizendo assim, olha, esse ano eu fiz uma promessa de começo de ano, né? E resolvi me cuidar, né? Me cuidar, começar a fazer exercício, me alimentar. Eu escuto muito isso no consultório, porque as pessoas nunca foram no nutricionista. E daí, geralmente, eles vão, eu resolvi me cuidar, tu é a primeira profissional que eu estou procurando, né? Porque eu pensei, não, eu vou primeiro começar pela minha alimentação, sabe? Eu fico extremamente feliz quando eu vejo esses casos, assim. Que bom.
Mari, eu quero te agradecer e quero que tu deixe também tua rede social, que eu sei que tem gente nos assistindo no Instagram agora. Então que tu deixe, né, para quem está nos assistindo agora pela TV, pelo site, e pode acompanhar depois as tuas dicas, que a gente acompanha lá e sabe que sempre tem coisa boa. Eu gosto de postar umas coisinhas legais, uns textos legais, assim, enfim. O meu nome é Marielle, com Y no final, Barcelos. Meu Instagram é Marielle Barcelos, né, @Marielle Barcelos. Tem Facebook também. E só. Eu atendo em consultório, não sei se eu posso deixar meu telefone aqui, posso, Carol. Eu atendo hoje em Criciúma, meu consultório é o 3431-9999. Então tá, Mari, muito obrigada, uma boa semana. E a gente agradece a possibilidade de ter informação sobre saúde aqui também. Obrigada. Obrigada a todos. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre o Conselho Municipal de Saúde e sobre uma decisão na Justiça para que a Prefeitura repasse os recursos que deve para o Conselho, e essa história já dura pelo menos uns 2 anos. É rapidinho, depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, boa noite. Estamos de volta com o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pelo canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos assistir no nosso portal tvlitoralsul.com. Este programa é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre um outro assunto, ainda sobre saúde, mas sobre o Conselho Municipal de Saúde. Para isso está aqui comigo a presidente do Conselho, a Zenair Calduro. Zenair, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. Então, hoje a gente veio aqui fazer uma fala a respeito das últimas notícias
com relação ao Conselho Municipal. Certo, a gente agradece. Também quero dar boa noite para a Rindalta de Oliveira, ela que é secretária da mesa diretora do Conselho. Rindalta, boa noite, bem-vinda, primeira vez aqui no nosso programa, né? Boa noite a todos. Então, estamos aí nessa luta, né? A luta, aliás, a gente já acompanha faz um tempo. A Zener já esteve aqui conosco outras vezes, o Júlio já esteve aqui, mudou a gestão do conselho, inclusive, né? Quem era presidente, alguns cargos, mas a situação, aquela dificuldade de vocês continuou, né? Bom, Carol, eu já venho da outra gestão, né? Que eu também fazia parte da mesa diretora, eu era a tesoureira na época, em que foi... quando começamos a receber o recurso, né, o recurso que é de uma lei municipal, a gente começou a receber no governo Márcio Búrigo e recebemos algumas parcelas. No final do mandato dele, ele deixou de repassar essas parcelas para o Conselho Municipal de Saúde e numa conversa com o prefeito Clésio Salvaro, assim que ele assumiu, ele nos recusou, alegando que não era uma lei, né? Ele não entendia como uma lei e que era para nós buscarmos o direito na justiça. E foi o que a gente fez, né? Então, ele não nos deu abertura, o prefeito Clésio Salvaro, ele não é aberto ao Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem como obrigação, né, propor políticas de saúde, fiscalizar, colaborar na elaboração de planos de saúde, dos planos de saúde do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E o prefeito ele não tem dado essa abertura, tem se fechado para o Conselho Municipal de Saúde, quando que a gente poderia ser os parceiros, né? Propositivos, porque a maioria dos conselheiros, eles são usuários do Sistema Único de Saúde, né? Então, 50% das cadeiras ocupadas são de usuários. E eles sabem muito bem o que lá na ponta está precisando para uma saúde melhor, né? E hoje nós temos com o gestor uma grande dificuldade de diálogo. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a importância do conselho, né, Rindalta? E talvez quem esteja nos assistindo se pergunte, mas o que é esse conselho? Eu nunca vi uma reunião, mas é extremamente importante esse papel que o conselho desenvolve hoje no nosso município, né? Então, o conselho, ele veio com a Constituição de 1998 para estar realmente, para a sociedade civil estar junto, sendo parceiros, estar efetivando as políticas públicas. Então, o conselho, a gente é parceiro, a gente quer fazer saúde, a gente quer ajudar, a gente quer fiscalizar e a gente quer que as coisas aconteçam. Então, por isso que a gente gostaria de ser atendidas, de ser recebidas. Hoje nós estamos com os conselhos locais, 48, Carol. 48 bairros estão constituídos conselhos locais e a gente está junto com eles, recebendo as demandas. A gente lutou também para ter a nossa ouvidoria. Hoje o conselho tem uma ouvidoria ativa, foi uma luta da Clélia, né, que esteve com a gente, hoje não está mais. Saudosa. Mas a cada pessoa que vai lá no conselho fazer sua denúncia, nos pedir apoio, eu lembro, né, que ela queria ter uma ouvidoria no centro da cidade. Então, hoje nós estamos com essa ouvidoria em ativo e nós queremos realmente ajudar a saúde. A gente quer ser parceiro mesmo, a gente quer estar ali para contribuir. A gente não quer ali para fazer política ou qualquer outra coisa desse sentido. Nós somos todos voluntários, a gente vem para as reuniões, a gente estuda, a gente delibera. Eu hoje sou secretária do conselho, da mesa diretora. Tenho passado bastante tempo no conselho para estar dando a minha contribuição. E é isso que a gente quer que o gestor nos receba. Nós fomos numa reunião com 100 pessoas no bairro Vila Nova Esperança. E essas pessoas, a primeira coisa que queriam fazer uma reunião com o conselho, a comunidade e o nosso prefeito. E a gente solicitou essa agenda e até hoje não tivemos resposta. Então é um descaso, assim, o conselho. A gente quer realmente efetivar a política pública, a gente quer estar junto, e a gente quer fomentar
para que nossa população tenha um pouco mais saúde, que é o que está faltando, né? E Zenair, para que as pessoas que nos assistem, né, entendam, quem acompanha isso pela primeira vez, tem uma lei e determina um repasse de verba da prefeitura para o conselho. Que repasse é esse e faz quanto tempo que vocês não recebem isso? Bem, a lei é a 6.541 de 2014, foi promulgada pelo então prefeito da época, né? E nós passamos a receber convênio, né? Como se fosse um convênio firmado e aprovado e então sancionado pelo então prefeito. E a gente iniciou recebendo essas parcelas, o que fez com que o conselho ficasse independente. Nós tínhamos, né, até então, assessoria jurídica, contábil, cursos que a gente fazia, viagens, congressos, as conferências de saúde. Então, a gente tinha esse recurso, a gente utilizava e utilizava bem, né? É lei, tem que pagar, pagava-se. E depois de um certo tempo começou assim a atrasar. A gente teve problemas com ir para o SPC e Serasa por conta de contas de telefone que não foram pagas, energia. Nós tínhamos duas vagas de garagem também e o aluguel. E quando o prefeito disse não vou mais pagar, o conselho ficou numa situação bastante precária. Eles colocaram a gente hoje, para você ter uma ideia, Carol, a gente funciona onde era a antiga prefeitura, é um prédio muito antigo. Quando nós chegamos lá não tinha elevador, nós não tínhamos equipamentos instalados. Nós vivemos assim, um início de ano, e vou te dizer que ainda estamos vivenciando uma tortura no trabalho, né? Estamos trabalhando voluntariamente, sem ganhar nada, não queremos ganhar nada, muito pelo contrário, nós queremos contribuir com uma saúde de qualidade. Mas esse convênio é muito importante para que a gente tenha autonomia e não dependa, por exemplo, de um advogado da prefeitura, que venha do gestor. Não, a gente quer uma pessoa de confiança do conselho, que a gente possa escolher um profissional habilitado para nos auxiliar na questão das finanças, que a gente fiscaliza toda a verba que é destinada à saúde do município, né? Como é que eu posso querer um contador que ele é pago pelo gestor, né? Que o próprio gestor pague um contador para fiscalizar as suas contas. Isso é inadmissível, sem contar que ultimamente, assim, nesse ano de 2018, o prefeito Clésio Salvaro, todas as ações de saúde, ele não tem convidado o conselho para ser participativo. Isso tem deixado a gente numa angústia bastante grande, porque a UPA, por exemplo, vai ser inaugurada agora sexta-feira. E o conselho, em nenhum momento, ele foi chamado para fazer algumas colocações. A gente sempre tem alguma coisa para propor, para sugerir, né? E para fiscalizar também, né? Onde é que está indo o recurso, o que vem com esse recurso, né? O que o município está adquirindo para a saúde. Então, a gente não participou em nenhum momento de nada. E cabe muito bem ainda uma denúncia ao próprio Ministério da Saúde por essa omissão, né, do prefeito em deixar com que o conselho atue naquilo que ele vem de fato se propõe, né? Hoje a gente então está ali naquele prédio, extremamente não tem estacionamento próprio, nós temos um carro que já é um carro bastante antigo, em péssimas condições de funcionamento. E assim, não temos condições de trabalho sem recebermos esta verba que agora, então, né? De fato, a gente quer muito falar sobre isso, né? Porque é uma vitória para o Conselho Municipal de Saúde, e que bom que ainda veio enquanto eu estou na gestão, né? Juntamente com todos os conselheiros. E eu passei a angústia e agora
estou passando o prazer de poder dizer que teve um juiz que estudou e olhou e viu que o gestor estava querendo prejudicar o conselho e que o conselho de fato tinha uma lei que o protegia, né? E esse recurso agora, que é em torno de 260 mil, ele vai vir primeiro para nós pagarmos as pessoas para quem a gente deve, porque essas pessoas, elas confiaram no nosso trabalho. Elas confiaram, vieram trabalhar para a gente, sabendo que a qualquer momento, sabe como é que é o gestor, né? Uma hora eles pagam, daqui a pouco eles não pagavam, e era assim que funcionava. Mas eles confiavam e a gente sempre conseguiu pagar, e teve um tempo então que cessou o dinheiro e cessou. E agora então o juiz Pedro Aljó, né, deu a sentença. E até ontem a prefeitura ainda não havia sido comunicada. Eu não sei se hoje eles já foram comunicados de que a sentença era pagar os 260 mil devidos ao conselho. E a partir desse pagamento, continua recebendo as verbas todos os meses? Tem decisão sobre isso também? A decisão é que existe a lei. E uma vez que a gente apresente o plano, e esse plano ele tem que ser apresentado até julho, e nós apresentamos o ano passado, e vamos apresentar agora, no mês que vem, o plano de trabalho, né? Mas o que nós vamos executar com a verba e depois fazer a prestação de contas. Isso sempre foi o que aconteceu, e é o que vai continuar acontecendo, né? Eu espero que o Conselho consiga novamente se erguer, ter o seu ambiente próprio, né? Porque é muito difícil trabalhar, tu pedir um material. Inclusive, eu próprio tive que comprar tôner com o meu dinheiro, porque a prefeitura, a gente pede, não manda, então isso é complicado. Tu tens uma dificuldade de conseguir material de trabalho, porque tudo é muito moroso para a prefeitura, né? Já que a gente fica num espaço que não é junto com o gestor, né? Que a gente optou por isso, até porque o conselho ele quer a sua independência, tanto financeira quanto administrativa, e não quer um vínculo, quer participar das políticas de saúde, mas não quer ficar sobre a supervisão do gestor, né? Nós queremos ter as nossas ações independentes. Rindalta Zeneiro falou sobre pagar para quem o conselho está devendo. E todo cidadão de bem sabe que é muito ruim, né? Você ter uma dívida, saber que está devendo e não ter esse recurso para pagar. Isso para vocês, enquanto conselheiros, enquanto membros, é muito difícil também, né? A gente tem que ter autonomia, né? Primeira coisa. Então, e essas pessoas que acreditaram no conselho, que estão até agora aguardando, a gente sabe, né? Quando a gente tem uma dívida, a gente quer pagar. E quem tem algo a receber também quer receber, né? E essa autonomia que a gente precisa, né? Nossa função é fiscalizar, é propor políticas públicas. Então, se a gente estiver debaixo da tutela do prefeito, a gente não tem como fazer o nosso papel. Então, assim, a gente vai poder estar trabalhando mais e melhor para a população estar conseguindo, porque a saúde está um caos, né? Essas filas aí, as pessoas estão esperando 2, 3 anos para acessarem os serviços. Então, a gente está diuturnamente chegando até a gente muitas denúncias. As pessoas estão desesperadas, não sabem o que fazer. Então, o conselho atuante, juntamente com os conselhos locais, a gente consegue ajudar e participar e fazer uma política para que as pessoas tenham uma saúde melhor, né? Com certeza. E vocês que estão nos bairros diretamente, como você falou dessa reunião com mais de 100 pessoas, recebem toda essa demanda, que às vezes é muito difícil chegar lá para a Secretaria de Saúde, é muito difícil chegar para o prefeito, mas ela chega de uma forma mais fácil para vocês, né, Rindalta? Sim, com os conselhos locais a gente tem ido, geralmente, 2, 3 vezes por semana nos bairros, a gente está vendo as demandas deles e fica mais fácil, então a gente está trazendo e a gente também está apontando alguma forma de estar resolvendo um pouco
essa questão. Para quem nos acompanha e quer conhecer o conselho, tem alguma colocação a fazer, alguma sugestão, às vezes alguma reclamação também, Zeneide, eu queria que tu nos falasse, né, como é que a pessoa chega até o conselho, se ela precisa passar primeiro pelo conselho local, por exemplo? Não há necessidade, as reuniões do conselho elas são abertas ao público, né? Qualquer pessoa que queira fazer uma fala, propor alguma coisa, ela só tem que seguir o regimento, que é se inscrever 15 minutos antes do início da reunião. As reuniões elas são 2 reuniões mensais, uma na primeira semana e outra na terceira semana. São reuniões ordinárias. Também fizemos, dependendo da demanda, as extraordinárias quando necessário, né? E ultimamente nós temos tido bastante fluxo de trabalho devido ao CISREG, agora com essa fila do SUS, na fila do CISREG, para as pessoas que estão aguardando exames, consultas para especialistas e cirurgias de média e alta complexidade. Tá, assim, a demora está muito grande e as pessoas estão tendo que procurar de uma forma, olha, a gente tem escutado tantas histórias tristes, né? E essas pessoas têm vindo até o Conselho Municipal e têm trazido, a gente, através do CPF ou do Cartão Nacional do SUS, a gente consegue acessar a fila e dizer para ele, olha, você está em tal posição, né? E daí a gente percebe como é frágil a saúde para as pessoas, está sendo muito difícil, porque elas estão tendo que pagar. E aí quando o prefeito fala, ele teve uma fala muito infeliz, eu considero muito infeliz o que ele colocou, que as pessoas deveriam ressarcir, né, quando não vão na consulta e não... o que acontece, Carol, é que às vezes as pessoas são avisadas de manhã que a sua consulta é hoje à tarde. Às vezes não estão nem na cidade. Às vezes nem telefone tem. Porque você pode acessar a sua consulta, verificar através dos meios de comunicação. Como se às vezes na casa de determinado cidadão de Criciúma não tem nem energia na casa. Quanto mais ter uma internet e um computador, a gente fala de população que precisa do sistema de saúde público, né? Nós não estamos falando de quem tem plano de saúde, de quem tem condições de pagar. Nós estamos falando das pessoas mais vulneráveis, né? Que são os cidadãos que precisam de uma saúde pública, né? E que estão aí nas filas, né? E esperando. E aí, então, o que acontece o 30%? Quando ele fala nesse 30%, eu fico meio indignada, porque são pessoas que já pagaram. Tiraram, fizeram empréstimo, pediram para um parente e pagaram o exame e fizeram. E claro que não vão mais nem lembrar que daqui 2 anos o gestor vai chamar, né? E até porque teve pessoas que, inclusive, já faleceram, né? Esperando um exame, esperando uma consulta, né, Zeneide? Nós temos um senhor bastante grave, assim, que ele precisa de atendimento, porque, assim, colocar coisas, uma única situação é um pouco complicado, porque a gente já recebe tanta demanda, que a gente faz um bloco, né? E agora, graças a Deus, então, nós estamos aí com um procurador do Estado, que ele está nos auxiliando, e a gente está levando as demandas para ele, e ele, na medida do possível, está, assim, nos ajudando a fazer com que o gestor, ele veja a saúde no todo, resolva no todo, porque não adianta eu resolver a questão do seu João, eu tenho que resolver da população. E é assim que a gente vê. E é por isso que a gente tem a auditoria dentro do Conselho Municipal de Saúde. E qualquer pessoa pode ir lá pedir a palavra, vai ser dada, ela vai poder se manifestar, é aberta ao público, como já falei, né? E a gente está lá disponível, temos 2 estagiários antes a gente tinha uma secretária executiva e o prefeito nos deu 2 estagiários. Estamos lá tentando
transcorrer o trabalho na normalidade com os estagiários, porque eles também estão para aprender, né? E a gente se propõe a ensinar e o serviço está andando de forma lenta, mas a gente vai caminhando cada dia mais e é para isso que a gente se propõe. Zeneire Calduro, presidente do Conselho Municipal de Saúde, muito obrigada. Que bom que hoje você pôde trazer uma boa notícia e a gente fica à disposição aqui para falar do conselho e de toda essa atuação de vocês. Muito obrigada, Carol. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo, né? Foi um prazer vir aqui, colocar um pouco do que é o conselho e para que ele se propõe. Também quero agradecer a Rindalta de Oliveira, ela que é secretária da mesa diretora do Conselho. Rindalta, obrigada e seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal do Trabalhador. Muito obrigada. Fico à disposição lá no Conselho, que fica aqui no Camilódromo, no 3º andar do prédio. E a nossa reunião é na segunda, que a gente acabou não falando, para ajudar no que for possível. Tá certo, muito obrigada. Só antes de fechar, os metalúrgicos estão em greve. Já são 2 empresas do ramo que pararam aqui na nossa região. A primeira foi na segunda-feira, a Nibrelato, e hoje parou a Mademil no Caravaggio. Os trabalhadores estão com essas atividades paradas nas 2 empresas porque ainda não entraram, em acordo sobre o reajuste salarial e sobre algumas cláusulas sociais com o sindicato patronal. Essa greve ela pode ser ampliada nos próximos dias, segundo nos informou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o Francisco Pedro dos Santos. A gente segue acompanhando essa situação por aqui. A gente vai encerrando o Jornal do Trabalhador. A você que nos fez companhia mais uma vez, muito obrigada. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e até quarta-feira. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.